Putin promete a Modi terminar conflito na Ucrânia o quanto antes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira, dia 16, ao primeiro-ministro da Índia, Modi, que fará tudo o que puder para que o conflito na Ucrânia termine o mais rápido possível. Conheço sua posição sobre o conflito na Ucrânia e as preocupações que frequentemente manifesta. Faremos todo o possível para que acabe o quanto antes, afirmou Putin a Modi em uma reunião na cidade de Samarcand, no Uzbequistão, onde os dois participam da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, OCX. Salas de tortura e 450 corpos de civis em vala comum são encontrados na Ucrânia. A maioria das pessoas enterradas em uma vala comum descoberta na cidade de Izium, no leste da Ucrânia, são civis, disse o chefe de polícia da Ucrânia nesta sexta-feira, dia 16, com base em uma estimativa preliminar. Cerca de 450 tumbas foram encontradas. A maioria dos corpos tinha o pescoço envolto em cordas e as mãos amarradas. A vala foi descoberta na quinta-feira, dia 15, durante o processo de reconquista da cidade que fica ao leste do país. Veja quais países têm o rei Charles III como chefe de Estado. Nações do Caribe lideram lista de regiões independentes ligadas ao monarca britânico. Austrália e Canadá estão incluídos. Com a morte da Rainha Elizabeth II no último dia 8, Charles III foi coroado o rei do Reino Unido. Com o título, o ex-príncipe se torna chefe de Estado de 14 nações, além de Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Os países mais famosos que reconhecem Charles III como chefe de Estado são Austrália e Nova Zelândia, que carregam a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo da própria bandeira. Outra nação conhecida mundialmente e que prestará honrarias a Charles III é o Canadá. O país é o único da América do Norte que tinha Elizabeth II como chefe de Estado e agora o filho herdeiro. A maior parte dos países que formam os reinos de Commonwealth fica na região do Caribe, Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Granada, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão, Neves e São Vicente e Granadinas. O restante dos países nos quais Charles III é chefe de Estado fica na Oceania, Ilhas, Salomão, Papua Nova e Guiné e Tuvalu, além das já citadas Austrália e Nova Zelândia. Parte da população desses países, em especial os localizados no Caribe, deseja o fim da ligação com a família real britânica. É posto em xeque o passado colonial dessas nações repetidamente exploradas pelo Reino Unido ao longo dos anos. Em novembro de 2021, Barbados revogou o status de Elizabeth II como chefe de Estado ao se tornar república. O então príncipe Charles foi até a ilha para a cerimônia. Outros países da região, como Belize e Jamaica, já revelaram suas intenções de se tornarem a república, assim como Barbados. Com a morte de Elizabeth II vista com um elo que tornava forte a família real britânica nos dias atuais, o futuro dos reinos de Commonwealth é uma incógnita. Entram em vigor novas normas de autorização para as instituições financeiras. Processos ficarão mais céleres e simplificados. Medida mantém a adequação dos procedimentos aos princípios e regras internacionais. Tipo e porte da instituição e complexidade do negócio e riscos envolvidos serão avaliados. Desde a última quinta-feira, dia 1º de setembro, o processo de autorização para o funcionamento de instituições financeiras, IFS, será simplificado. As novas regras estão disciplinadas pela Resolução CMN, número 4.970, aprovada em novembro do ano passado pelo Conselho Monetário Nacional, CMN.
Entre os assuntos disciplinados pela resolução, além da autorização para funcionamento, estão cancelamento, transferência de controle e societário, mudança do dono da instituição, cisão, fusão, incorporação, ampliação do escopo operacional em razão de alteração do objeto social, eleição de administradores, mudança de denominação, entre outras. A resolução consolida em uma única norma todos os requisitos para autorizações relacionadas ao funcionamento de uma IF, de forma a simplificar de dar maior transparência tanto para as instituições incumbentes quanto para os potenciais entrantes e uniformizar os requisitos e condições aplicáveis a cada tipo de autorização, disse Luana, chefe de subunidade no Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central. Além disso, a norma irá permitir a aplicação proporcional dos requisitos a serem cumpridos nos processos de autorização em função de fatores como tipo e porte da instituição, complexidade do negócio e riscos envolvidos. Com as novas regras, haverá diminuição do custo de observância e o processo de autorização se tornará mais célere. Rapidez na prática, veja quais são alguns procedimentos que a partir de agora deixarão mais rápidos os processos de autorização. Autorização para funcionamento em fase única. Substituição de documentos por informações estruturadas em declarações. Revisões dos impedimentos e restrições dos exércitos de cargo do controle acionário e de participação qualificada. Revisão dos requisitos exigidos dos controladores, donos da instituição com exclusão da exigência conhecimento quanto ao ramo do negócio, que passou a ser exigida do conjunto dos administradores. Eliminação da autorização para expansão de participação qualificada. A regulamentação, ao mesmo tempo que moderniza e simplifica os processos autorizativos, mantém os requisitos que visam a garantir um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo que permanecem alinhados aos princípios, regras internacionais, afirmou Luana. A norma está em consonância com a Lei de Liberdade Econômica 13.874, 2019, e alinhada aos parâmetros internacionais como o princípio de 5 de Basileia. Lista extensa. Hoje o Brasil possui cerca de 1.500 instituições financeiras, além dos bancos, comerciais de câmbio de desenvolvimento, de investimento e múltiplos. Fazem parte da lista agências de fomento, associações de poupança e empréstimo, cooperativas de crédito, corretoras de câmbio, sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimo entre pessoas, entre outros. A resolução CMN número 4.970 será aplicada aos pedidos de autorização protocolados a partir desta quinta-feira. Ela será reguladamente pela Instrução Normativa número 299, que também entrou em vigor na quinta-feira passada, 1º de setembro. Muito obrigada pela sua atenção e até os próximos vídeos.